noite a todos, a todas e a todes. Mandei bem, né? Vocês estão bem? Legal? Estão aproveitando? Eu vou falar algumas coisas, aparentemente elas não estão conectadas, mas no final das contas tudo estará muito conectado. Tudo se encaixa, tá? Você vai conseguir fazer esses encaixes mentais aí, cerebrais. E vou começar assim. Somos o que somos, esse chamado Homo sapiens sapiens, porque um dia fomos alguma coisa lá atrás, lá na pré-história, mas que alguma coisa aconteceu de especial que permitiu esta evolução. Embora que eu confesso para você, eu sou muito reticente com a palavra evolução. Mas enfim, entre aspas, evolução. E fazendo uma vibe nessa questão da pré-história, vou acrescentar mais alguma coisa que vai valer a pena. Em algum momento dessa pré-história, nesse delta T de 40 mil anos atrás a 10 mil anos atrás, que é um delta T significativo, né, substancial. Em algum momento aí, num lugar chamado Europa, duas espécies humanoides conviveram, dividiram um espaço geográfico. Duas espécies humanoides, que uma somos nós, Homo sapiens, e essa outra espécie era chamado de o homem de Neandertal, o Neandertal. Vou descrever o perfil fenótipo do Neandertal. Ele tinha uma estatura mais alta do que os sapiens. Tinha um tronco mais potente, uma caixa craniana maior e até uma massa encefálica maior. E tinha uma visão mais aguçada. Ele já tinha habilidades tanto com as pernas, com as mãos, porque ele já vivia ereto. Confeccionava certas ferramentas, instrumentos para caçar, pescar e sobreviver coletando na natureza. Era nômade, portanto, buscava sempre a sobrevivência e vez ou outra se abrigava esses neandertais em cavernas, grutas, em costas. Todavia, comparando esse Neandertal com o Homo sapiens, Neandertal não tem para ninguém. O cara é muito mais poderoso, muito mais forte, muito mais adaptado àquele meio super selvagem, denso, perigoso, ameaçador. Porque o Homo sapiens tinha uma estatura mais franzina, tá? Musculatura mais frágil. Tinha uma capacidade cerebral também, uma visão aguçada. Confeccionava seus instrumentos, suas ferramentas, também era nômade, também coletava na natureza, caçava e pescava. Mas em termos físicos, da aparência, do porte físico, da musculatura, o Neandertal é extremamente mais poderoso, mais adaptado àquele meio do que o Homo sapiens. O Homo sapiens era uma presa fácil. Todavia, o Neandertal desapareceu, extinto, e o Sapiens sobreviveu, somos nós. Que milagre foi esse? O que aconteceu para isso acontecer? Sabe que eu li alguns anos atrás, eu nem me recordo quando e nem me recordo o autor, mas eu me lembro muito bem desse artigo que li, achei fantástico, achei genial. Que alguns arqueólogos, esses malucos que fuçam esses vestígios do passado, alguns arqueólogos encontraram em cavernas pela Europa, na Espanha, onde hoje é a Alemanha, encontraram em cavernas que foram habitações de Homo sapiens, encontraram vestígios da presença deles lá, como por exemplo o carvão, o carbono, porque fizeram uma fogueira, o sambaqui, isto é, restos de moluscos, aquelas conchinhas, porque se alimentavam disso, ossos de animais, porque comiam, eles se reuniam ali para se alimentar em algum momento. E encontraram também esses arqueólogos um instrumento muito interessante nessas cavernas, olha, distantes, uma na Espanha e outra na Alemanha, cavernas distantes. Encontraram, sabe o quê? Osso, possivelmente de ave, porque ele é leve e é oco.
E esse osso, essa ossadinha, tinha alguns furinhos que foram confeccionados, que foram feitos. É isso mesmo que você está pensando, um flautim, uma flautinha. Então, por dedução muito óbvia, mas não se prova, mas uma dedução muito óbvia, muito consistente, esse Homo sapiens se reuniam para se alimentar ali em grupo, em torno de uma fogueira, por exemplo, e inventaram a música. A música, de certa forma, ela é um jogo, porque ela tem uma combinação de notas musicais, com certeza vai ter um ruído emitido pela garganta daquelas pessoas. E esse jogo real permitiu a construção de algo chamado rede social. Uma rede social real. Essa rede social, que foi vamos dizer assim, o grande trunfo de sobrevivência do Homo sapiens. O Neandertal, embora mais forte, mais poderoso, mais musculoso, mais adaptado àquele meio inóspito e selvagem, ele não construiu essas redes sociais. As famílias neandertais eram mais distantes umas das outras, isolados, tenderam a desaparecer. Qual é a lição que isso pode trazer para a gente? Nós precisamos do coletivo, nós precisamos estar juntos. E juntos somos mais fortes. Juntos somos mais fortes. Né? Tem até uma máxima, não é minha, que diz assim: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se a gente se juntar, a gente mata o bicho. Redes sociais reais. As redes sociais virtuais, elas têm a sua força, a sua importância. Mas as redes sociais reais, aquela do olhos nos olhos, ela é muito mais determinante, que garante e contribui para a nossa construção enquanto sociedade, enquanto humanidade, e a gente se ajuda, a gente se fortalece. Ponto. Vou virar a página. Francis também comentou sobre uma dessas figuras muito perigosas de hoje em dia, um cara chamado Mark Zuckerberg. Não é o idealizador sozinho, mas ele é o dono do Facebook e de outras empresas, fantásticas, gigantescas, bilionárias. O Mark Zuckerberg, cara, é uma figura meio perigosa. Tome cuidado com o Facebook, eu estou falando isso para vocês. Porque recentemente, questão de 1 ano e meio para cá, muito recente mesmo, ele está mexendo com os algoritmos, isto é, com aquelas postagens que você põe lá no seu perfil, dispara para seus amigos compartilharam, dispara para outros amigos, num espalhamento assim, incalculável, pelo menos no meu ponto de vista humanoide, humanista, mas na matemática isso é uma conta. Esse é o tal do algoritmo. E o Mark Zuckerberg, ele está dizendo o seguinte: olha, cara, eu vou mexer no algoritmo aqui para propagar, para disparar postagens que remetam à felicidade. Sabe, cenas, as pessoas felizes na praia, no piquenique, as pessoas no show, as pessoas fazendo seu selfie. Então ele está dando uma ênfase maior a essa imagem da felicidade disparada no Facebook, para que as pessoas então tornem-se mais felizes e tenham a intenção de também reproduzir, postar suas felicidades, seus momentos felizes. Diminuindo assim, então, aquelas postagens mais políticas, mais críticas, mais que levam a interpretações, análises sobre o mundo, sobre o homem, sobre o poder, por exemplo. Cara, isso é muito ameaçador, cara. Porque isso cria um mundo de faz de conta, onde tudo está muito legal, tudo está muito feliz, todo mundo é assim. E a realidade não é dessa forma. A realidade não é assim. Somos felizes, mas a felicidade ela é efêmera, ela é instantânea, ela é momentânea. Vivemos muito mais numa condição da realidade, da sobrevivência, do trabalho, do estudo, do relacionamento entre as pessoas.
O que não é um problema também, isso também é muito bom, porque o relacionamento, a convivência, estar com outras pessoas também é muito prazeroso. Mas as cenas muito forçadas de felicidade que são compartilhadas de uma forma assim absurdamente, impressionantemente grande, isso constrói um cenário de falsa felicidade. É preocupante isso. Está mudando, de certa forma, comportamento, atitude, olhar sobre o mundo, visão sobre o mundo das pessoas. Talvez não no meu caso, não o seu, não o nosso, mas de muita gente, no mundo todo. Quando eu digo isso, quando eu penso isso, quando li a respeito disso, eu lembrei de algumas obras da literatura, lembrei de alguns livros interessantes, que são livros cujas narrativas são, olha, cara, uma sugestão de leitura assim formidável para vocês. 3 livros, que tem filmes também desses livros. Uma obra chama-se 1984, é de um escritor chamado George Orwell. Também escreveu A Revolução dos Bichos. Mas o 1984 é muito interessante. Ele escreve em 1948, logo depois de encerrada a Segunda Guerra Mundial. E Orwell, ele imaginava um futuro tão assim, diferente daquela realidade de 1948. Um futuro muito moderno, mas com muito controle sobre as pessoas. Esse futuro para ele era o 1984. Onde tem um personagem tecnológico na obra, no livro, que é o grande irmão, o Big Brother. Isto é, o equipamento tecnológico extremamente desenvolvido, moderno pra caralho, que vigia as pessoas todo o tempo, todo instante. Gente, existe uma, não sei se isso chega a ser uma paranoia, mas nesse nosso jogo real, atual, dá um certo receio quando, por exemplo, você faz uma mera pesquisa no Google, pesquisou qualquer coisinha, daqui a pouco vem um monte de postagens para você, um monte de ofertas de alguma coisa correlata àquela pesquisa. A gente está sendo vigiado, a gente não tem mais privacidade, A gente não tem mais uma vida pessoal. Se você vai no banheiro, se tranca no banheiro para dar uma bela cagada e leva o celular ali, cara, você está mostrando para alguma máquina, algum robô que vai fazer um perfil, que vai fazer uma análise de você, você está mostrando o que é que você consulta, o que é que você vê, os likes que você dá, o view que você dá, o curtiu que você dá ali. Isso gera informação e essa informação, ela é vendida, ela vira mercadoria. Gente, alguém um dia falou para mim, não sei quem, não sei quando, mas falou assim para mim, quando na internet algo que você acessa e é gratuito, você é a mercadoria. Facebook, isso, nós somos a mercadoria.